Já sentiu medo do futuro? É como se estivesse caminhando em uma estrada sem sinalização, sem saber onde os pés irão pisar, sem clareza de qual será o próximo passo. O coração acelera, os pensamentos se tornam confusos e parece que a solidão toma conta. Essa sensação de estar perdido, sem direção e sem proteção, é mais comum do que imaginamos. Mas no meio desse vazio, há uma promessa que não envelhece, que atravessou gerações, atravessou desertos e tempestades e continua viva hoje, falando diretamente ao seu coração. Essa promessa é a mensagem do Salmo 23. Ele não é apenas um poema antigo. Ele é um guia espiritual que nos mostra que não estamos abandonados ao acaso, que existe um pastor que caminha conosco, que nos protege e que nos conduz com amor. E isso muda tudo. Porque quando entendemos essa verdade, o medo não precisa mais ser o dono da nossa vida. Talvez você esteja enfrentando dias em que a incerteza parece maior que a sua fé. Talvez você olhe ao redor e veja apenas escuridão, como se estivesse em um vale profundo, sem saída e sem esperança. Todos nós já sentimos isso em algum momento. É como carregar uma carga que parece pesada demais para os ombros, como tentar controlar algo que simplesmente não está ao nosso alcance. É nesse ponto que o Salmo 23 se torna tão real, porque ele fala exatamente dessa jornada, desses dias em que não temos respostas, mas podemos encontrar descanso no fato de que não estamos sozinhos. Imagine por um momento que há alguém que conhece cada detalhe da sua caminhada. Alguém que já foi antes de você, que preparou o caminho e que, mesmo quando você não enxerga, continua guiando seus passos. Esse alguém é o Senhor, o pastor da sua vida. Ele não promete que não haverá vales, não promete que não haverá sombras ou desafios, mas promete que você não enfrentará nada sozinho. Ele promete paz mesmo no meio do caos, descanso mesmo no meio da batalha, força mesmo quando parece que não há mais como seguir em frente. E aqui está o segredo que transforma tudo. Quando você entrega a sua confiança ao pastor, o medo perde a força. O futuro deixa de ser um peso e passa a ser uma jornada de confiança. Porque não importa o tamanho da montanha, não importa a escuridão do vale, existe sempre uma direção, existe sempre uma saída, existe sempre uma mesa preparada para você. O Salmo 23 nos lembra de que a vida não precisa ser sobrecorrida pelo medo, mas pode ser vivida com esperança, sabendo que existe bondade e misericórdia acompanhando cada passo. Talvez hoje você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez o que você mais deseja seja um descanso verdadeiro, aquele que não depende das circunstâncias externas, mas nasce dentro de você. Esse descanso está disponível, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Não significa que tudo será perfeito. Significa que você terá tudo o que precisa para atravessar qualquer vale, para enfrentar qualquer desafio, para viver em paz mesmo em meio às batalhas. Essa é a promessa. E a pergunta que fica para você hoje é: você está pronto para confiar? Você está pronto para entregar o controle daquele medo que tanto te paralisa e começar a caminhar sem medo? Porque a vida que Deus sonhou para você não é uma vida acorrentada pela incerteza, mas uma vida marcada pela confiança e pela segurança de que Ele está sempre ao seu lado. O Salmo 23 não é apenas um texto que você lê, é um convite a viver de forma diferente. É a certeza de que você nunca está sozinho, de que sempre há direção, sempre há proteção, sempre há esperança. Então, respire fundo e deixe essa verdade invadir seu coração. O Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Todos nós, em algum momento, já sentimos o peso da incerteza. Essa sensação de estar em um território desconhecido, onde cada passo pode ser arriscado, onde o amanhã parece nebuloso e cheio de perguntas sem resposta. É como se a vida nos colocasse em um vale escuro, profundo e silencioso, onde não conseguimos enxergar o fim do caminho. E esse vale não é feito apenas de circunstâncias externas, ele também é construído dentro de nós, nas preocupações, nas inseguranças, nas vozes internas que nos dizem que não vamos conseguir, que estamos sozinhos,
que o futuro pode ser um lugar perigoso. É nesse lugar de vulnerabilidade que a mensagem do Salmo 23 se torna um farol, uma chama que ilumina mesmo a noite mais densa. A dúvida sobre o amanhã é algo que toca a todos nós. Será que terei forças? Será que vou conseguir sustentar a minha família? Será que vou vencer essa enfermidade? Será que vou encontrar um propósito que dê sentido à minha caminhada? Essas perguntas se repetem, ecoam dentro da mente e muitas vezes roubam a nossa paz. E quanto mais buscamos respostas rápidas, mais percebemos que o controle total não está em nossas mãos. Essa é uma das grandes verdades da vida. Não podemos controlar todas as circunstâncias, mas podemos decidir em quem confiar quando elas chegam. E é aqui que o Salmo 23 se encaixa de forma tão poderosa. Ele não ignora a realidade da vida, não finge que os vales não existem, não cria uma promessa vazia de uma estrada sem dificuldades. Pelo contrário, ele reconhece a presença dos vales das sombras e dos medos, mas revela algo ainda maior. Mesmo nesses lugares, há uma companhia constante. Há um pastor que não abandona, que não se distancia, que caminha ao seu lado em silêncio, mesmo quando você não o percebe. Essa identificação é fundamental, porque mostra que você não está sozinho nessa experiência. Quantas vezes você já pensou que era o único a enfrentar determinados medos, a carregar certas preocupações? A verdade é que todos nós, em diferentes momentos, atravessamos esses vales. Alguns vivem crises financeiras que tiram o sono. Outros enfrentam diagnósticos médicos que pesam sobre o coração. Outros ainda lutam com perdas emocionais, relacionamentos desfeitos ou sonhos interrompidos. Mas a boa notícia é que a mesma promessa serve para todos. A promessa de que, mesmo em meio às incertezas, existe um Deus que guia cada passo com cuidado e amor. Quando entendemos isso, o peso diminui. Não porque os problemas desaparecem, mas porque aprendemos que não precisamos enfrentá-los sozinhos. A vida pode ser comparada a uma travessia. Existem planícies suaves, mas também existem montanhas íngremes e vales sombrios. E se dependesse apenas da nossa força, certamente pararíamos no meio do caminho. Mas não estamos sós. Existe um cajado que nos guia, uma voz que nos orienta, uma presença que nos sustenta. Essa consciência muda a forma como vemos a vida. Em vez de olhar para o futuro como uma ameaça, começamos a enxergá-lo como uma oportunidade de experimentar o cuidado de Deus. Cada incerteza se torna um espaço para confiar. Cada vale se transforma em um lugar onde a fidelidade do pastor se manifesta de maneira ainda mais profunda. O Salmo 23 é mais do que palavras bonitas. Ele é um lembrete de que a vida não precisa ser vivida sob o domínio do medo, mas pode ser vivida sob a confiança de que nunca estamos desamparados. Então, se hoje você se encontra nesse vale, se sente que a escuridão é grande e que as respostas parecem distantes, lembre-se desta verdade. Não é o fim. Não é o silêncio que define a sua história, mas a voz daquele que promete estar ao seu lado em todos os momentos. Essa presença não elimina as lutas, mas transforma a forma como você passa por elas. Você não caminha sozinho, você não precisa carregar tudo nos seus ombros, você tem um pastor que cuida de você. E essa é a identificação que todos precisamos ter. Não estamos sozinhos em nossos medos, não estamos sozinhos em nossas incertezas. Há uma promessa viva que continua ecoando até hoje, e ela é para mim, é para você, é para todos que escolhem confiar. Mas e se eu te disser que existe alguém que guia cada passo, que prepara caminhos de paz e que faz você descansar mesmo em meio ao caos? É exatamente isso que o Salmo 23 declara. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase de conforto, é uma verdade capaz de transformar a forma como enxergamos a vida. Quando ouvimos essas palavras, algo dentro de nós desperta, porque o maior desejo de todo ser humano é ter segurança, direção e paz. Todos nós buscamos isso de alguma maneira, seja através do trabalho, das relações, dos bens materiais ou até mesmo do reconhecimento dos outros. Mas, no fundo, o que realmente ansiamos
é por alguém que nos conduza a um lugar de descanso, onde não precisamos carregar sozinhos o peso da vida. O desejo de ser guiado está gravado no coração humano. Somos seres que naturalmente procuram um norte, um caminho a seguir, uma voz que nos oriente quando não sabemos para onde ir. E na correria dos dias, é fácil se perder. Você pode estar cercado de muitas coisas, mas ainda assim se sentir vazio. Pode ter recursos, mas não ter paz. Pode até ter pessoas ao redor, mas se sentir sozinho por dentro. O Salmo 23 nos lembra que a verdadeira fonte de segurança não está em circunstâncias externas, mas em uma relação viva com aquele que nos conhece pelo nome e que sabe exatamente o que precisamos. Imagine a cena. Um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele não apenas as guia, mas as protege, as alimenta, as leva a lugares seguros. Ele conhece cada detalhe, cada fraqueza, cada necessidade. Ele sabe quando uma ovelha está cansada, quando precisa de descanso, quando precisa ser conduzida a águas tranquilas para se recompor. É assim que Deus age conosco. Ele não está distante, indiferente ou alheio às nossas lutas. Ele é presente, ativo e pessoal. O desejo mais profundo do nosso coração encontra resposta nele. Esse desejo de confiar em alguém maior do que nós é universal. E quando encontramos no Senhor a resposta para esse anseio, a vida muda de perspectiva. Passamos a enxergar o futuro não mais como um lugar de incerteza, mas como um espaço de promessas. Passamos a olhar para as batalhas não como provas insuportáveis, mas como oportunidades de ver a fidelidade de Deus em ação. Esse é o desejo que o Salmo desperta. Viver guiado, protegido e cuidado por aquele que nunca falha. E talvez você se pergunte, mas como descansar em meio ao caos? Como confiar quando tudo parece desmoronar? A resposta está nessa verdade simples, mas poderosa. Não é a ausência de dificuldades que garante a paz, mas a presença daquele que nos guia através delas. Quando confiamos no pastor, podemos atravessar até mesmo as tempestades mais intensas sem perder o equilíbrio, porque sabemos que não estamos à deriva. Existe uma mão que conduz, existe um cuidado que não falha. Esse é o convite do Salmo 23. Trocar a ansiedade pela confiança, trocar o peso pela entrega, trocar o medo pela certeza de que existe alguém que nunca perde o controle. E esse convite não é apenas para alguns privilegiados, é para todos que desejam confiar. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa ser forte o tempo todo, não precisa fingir que não tem medo. E se você parar para pensar, essa promessa "nada me faltará" não está falando apenas de coisas materiais. Ela vai muito além disso. É sobre não faltar paz em meio à guerra. É sobre não faltar coragem em meio ao medo. É sobre não faltar esperança quando tudo parece perdido. É sobre não faltar direção quando a vida parece confusa. É sobre não faltar presença quando você se sente sozinho. Esse nada engloba tudo aquilo que realmente importa para manter a sua alma firme e o seu coração em paz. Porque mesmo que a vida seja incerta, existe uma certeza que permanece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é sobre ausência de problemas, mas sobre confiança. Porque mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte, não precisa temer. Existe uma mesa preparada, existe um cuidado constante, existe bondade e misericórdia que te acompanham todos os dias. O Salmo 23 não romantiza a vida. Ele não pinta um cenário ilusório, onde tudo é perfeito e sem dificuldades. Você só precisa abrir o coração para reconhecer que existe um pastor que se importa e que está pronto para guiar cada detalhe da sua vida. Então, diante desse desejo que todos carregamos de encontrar direção e descanso, o Salmo 23 nos mostra que o Senhor é a resposta. Não é sobre nós tentarmos resolver tudo sozinhos, mas sobre permitir que Ele guie o caminho. E quando entendemos isso, o caos deixa de ter poder sobre nós. Pode ser a falência de um sonho, o fim de um relacionamento, uma decepção que rasga a alma. Todos nós, em algum momento, passamos por esses vales escuros, e quando estamos lá,
O natural é sentir medo, querer fugir, perder as forças. Mas a voz do Salmo 23 ecoa como um bálsamo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A confiança nasce não da ausência do vale, mas da certeza de quem caminha conosco nele. Porque há alguém conduzindo, fortalecendo, sustentando. E mais do que simplesmente nos acompanhar, o Salmo revela que existe uma mesa preparada. Essa imagem é incrível, porque mostra que mesmo em meio à guerra, em meio às lutas, em meio ao caos, Deus tem prazer em cuidar de nós. A mesa não é preparada em um lugar de conforto, mas na presença dos inimigos. Isso significa que mesmo quando tudo parece contrário, quando há oposição, quando há resistência, o cuidado de Deus não falha. Pelo contrário, ele reconhece que há vales sombrios, há momentos em que o medo é real, em que a dor é palpável, em que a insegurança parece maior do que a nossa fé. Mas é justamente nesses cenários que a promessa se torna mais poderosa, porque o pastor não nos livra apenas de passar pelo vale, ele nos garante presença dentro dele. O vale da sombra da morte pode ter muitas formas. Para alguns é uma enfermidade inesperada. Para outros é a perda de alguém amado. Isso significa que você nunca caminha sozinho. Todos os dias da sua vida existe bondade que o segue, existe misericórdia que o envolve. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando acha que está sozinho, o cuidado de Deus está lá. Essa é a grande diferença entre enfrentar a vida sozinho e enfrentar a vida com o pastor. Quando caminhamos sozinhos, cada obstáculo parece insuportável, cada sombra parece mais escura, cada silêncio parece um abandono. Mas quando caminhamos com ele, mesmo no pior cenário, algo dentro de nós permanece firme. O medo não desaparece completamente, mas perde o poder de nos paralisar. A dor pode até ser real, mas não destrói a esperança. O caminho pode ser difícil, mas não é o fim da jornada. Ele continua sendo o Deus que alimenta, que fortalece, que honra. É como se ele dissesse: enquanto o mundo tenta te derrubar, eu te sustento. Enquanto os inimigos tramam contra você, eu preparo um banquete. Enquanto a escuridão tenta te cercar, eu coloco diante de você a abundância do meu cuidado. Esse cuidado constante não é passageiro, não é temporário. Ele se renova a cada dia. A bondade e a misericórdia não são visitas ocasionais, são companheiras diárias. Você começa a perceber que não está à mercê da vida, não está perdido nos corredores do medo, não está sozinho na escuridão. Existe uma direção, existe um propósito, existe um cuidado que vai muito além do que os olhos conseguem ver. E essa certeza sustenta, fortalece e transforma. Porque a vida pode até colocar você em vales escuros, mas a promessa garante que você nunca vai atravessá-los sem companhia. Quantas vezes você já atravessou algo que achou que não suportaria e de repente percebeu que tinha forças que não sabia de onde vinham? Quantas vezes você pensou em desistir, mas algo dentro de você insistiu em continuar? Isso não foi acaso, isso foi o pastor cuidando, foi a bondade e a misericórdia cercando a sua vida. O vale não define o fim da sua história. A sombra não tem poder maior do que a luz que o acompanha. O inimigo pode até se levantar, mas não pode impedir a mesa que Deus prepara. Essa é a essência da confiança que o Salmo 23 desperta em nós. Mesmo em meio ao pior cenário, você não precisa viver em desespero. Porque não é sobre o que você enfrenta, é sobre com quem você caminha. Não é sobre as armas contra você, é sobre a mesa que já está posta. Não é sobre o medo que tenta dominar, é sobre a presença que já está garantida. Quando essa verdade entra no coração, algo muda. Existe algo poderoso em entender que o Salmo 23 não é apenas uma poesia antiga, mas uma verdade eterna que atravessa gerações e se renova em cada vida que se abre para ela. Quando o salmista declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não está falando de um favor ocasional, de bênçãos que aparecem de vez em quando, como lampejos isolados de luz em meio à escuridão.
Ele está declarando uma certeza inabalável. Bondade e misericórdia são como sombras fiéis que acompanham cada passo do justo. E essa afirmação não é uma promessa de uma vida sem lutas, mas de uma vida onde, mesmo em meio às batalhas, o amor de Deus nunca abandona. Muitas vezes somos tentados a pensar que a bondade de Deus depende do nosso desempenho, como se ela fosse uma recompensa por sermos perfeitos. É o detalhe que não esperávamos. É a provisão que chega na hora certa. É o livramento que nem percebemos. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que algo poderia ter dado errado, mas foi como se uma mão invisível tivesse conduzido tudo? Essa é a bondade que segue você. A misericórdia, por outro lado, é o abraço que nos levanta quando caímos. É o perdão que apaga erros. É a segunda chance que nos coloca de pé. É a voz que diz: ainda não acabou. Eu continuo acreditando em você. Mas o Salmo 23 mostra exatamente o contrário. A bondade e a misericórdia não nos seguem porque merecemos, mas porque somos amados. Elas não são fruto do nosso esforço, mas expressão da fidelidade daquele que não falha. Isso significa que mesmo quando tropeçamos, mesmo quando fraquejamos, mesmo quando a nossa fé vacila, ainda assim existe bondade correndo atrás de nós. Ainda assim existe misericórdia cobrindo os nossos erros. A bondade de Deus é o cuidado que nos surpreende. E o mais incrível é que essa promessa não é temporária. Não tem prazo de validade. O texto diz: todos os dias da minha vida. Não é apenas em dias bons, não é apenas em épocas de vitória, não é apenas quando tudo está dando certo. É todos os dias. Isso significa que em dias de alegria, bondade e misericórdia estão presentes. Em dias de dor, bondade e misericórdia não se afastam. Em dias de dúvidas, elas continuam ali. Até mesmo nos dias em que você sente que não consegue orar, em que não tem forças para se levantar, ainda assim, a bondade e a misericórdia permanecem, porque elas não dependem do que você sente, mas da fidelidade daquele que prometeu. O salmista então conclui dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é apenas uma promessa para a eternidade futura, mas também uma realidade presente. Habitar na casa do Senhor significa viver na presença dele aqui e agora. Isso muda a forma como você encara a vida. Isso muda a forma como você lida com os desafios, porque você não luta mais apenas com suas próprias forças, mas com a certeza de que o pastor está cuidando de tudo. A promessa do Salmo 23 é justamente essa. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja enfrentando, existe uma bondade que não se cansa, existe uma misericórdia que não se esgota e existe um lar eterno onde a presença de Deus é constante. É entender que a vida não é só sobre conquistar coisas, mas sobre permanecer conectado à fonte. Porque de nada adianta conquistar o mundo inteiro e perder a paz interior. Mas quem habita na presença de Deus encontra descanso, direção e plenitude. Imagine viver todos os dias sabendo que você não está sozinho, que há bondade correndo atrás de você, que há misericórdia cobrindo cada falha e que existe uma casa preparada para você, onde há lugar de descanso e abundância. E isso é mais do que palavras bonitas, é mais do que teoria, é uma realidade que transforma, cura, fortalece e direciona. Há um momento na vida em que percebemos que tudo o que realmente importa não está no que conquistamos com as próprias mãos, mas no que recebemos quando decidimos descansar no cuidado do pastor. O Salmo 23 é um convite para essa entrega. Essa é a esperança que sustenta os dias bons e os dias ruins. Essa é a certeza que faz você levantar a cabeça, mesmo quando tudo parece contrário. Essa é a âncora que mantém firme o coração em meio às tempestades. E quando essa consciência invade o coração, a vida ganha outra perspectiva. O medo dá lugar à confiança, a solidão dá lugar à presença, o desespero dá lugar à esperança. Você começa a perceber que não está apenas sobrevivendo, mas vivendo sob uma promessa que não falha. E é exatamente nesse ponto que a mensagem se torna revolucionária. O pastor não apenas aponta o caminho, ele conduz cada passo.
Ele prepara o ambiente e ele garante o descanso que nenhuma conquista externa pode oferecer. Não é a ausência de trabalho, não é a ausência de responsabilidade. É a presença de uma paz que sustenta mesmo no meio da tempestade. Quando ele afirma que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, não está descrevendo apenas um cenário poético, mas uma experiência de paz que desafia a lógica do mundo. Porque a verdade é que vivemos em uma era de correria, pressão, ansiedade e cobrança constante. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo, e quanto mais corremos, mais distantes nos sentimos daquilo que realmente buscamos: paz. Quantas vezes você já se pegou deitado, mas sem conseguir descansar? Quantas vezes já experimentou um cansaço que não era físico, mas da alma? O Salmo 23 fala exatamente desse tipo de cuidado. Um descanso que renova forças, um alívio que não vem de circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está guiando cada detalhe. O conquistador, segundo Deus, entende que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em confiar naquele que já tem tudo sob controle. É aqui que muitos falham, porque confundem fé com esforço humano. Pensam que descansar em Deus é sinal de fraqueza, quando, na verdade, é o maior sinal de confiança. Descansar não é desistir. É acreditar que, enquanto você dorme, o pastor vela por você, cuida de cada detalhe e garante que nada te faltará. O Salmo também nos lembra de algo essencial: o vale da sombra da morte. Esse é o ponto onde muitos se desesperam, porque acham que a presença de Deus deveria nos impedir de passar por vales. Mas o texto não diz que não haverá vale, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso muda tudo, porque não se trata de evitar vales, mas de atravessá-los sem medo, sabendo que a presença do pastor é mais forte do que qualquer sombra. E aqui está um detalhe que não pode ser ignorado: sombra não é realidade, é apenas ausência de luz. A vara corrige, o cajado protege, e ambos revelam cuidado. Muitas vezes rejeitamos a correção de Deus porque confundimos correção com rejeição. Mas a vara do pastor nunca é para destruir, sempre é para trazer de volta ao caminho certo. A correção é prova de amor porque quem ama não deixa o outro se perder. E o cajado, por sua vez, é a proteção constante, é o lembrete de que, ainda que o inimigo se levante, existe um pastor que luta por você. Isso significa que o vale da sombra da morte é um lugar de aparências, onde o inimigo tenta convencer você de que tudo acabou, de que não há saída, de que a escuridão venceu. Mas quando você lembra que o Senhor é o seu pastor, a luz da promessa dissipa a sombra do medo. Você continua caminhando, porque entende que não está sozinho, e cada passo dado em fé é uma vitória contra as trevas. É nesse ambiente que o cajado e a vara do pastor se tornam consolo. Quando o Senhor unge, Ele está dizendo: esse é o meu escolhido, esse é o meu filho amado, esse é alguém que eu mesmo levanto para viver o propósito eterno. É por isso que o cálice transborda, porque não se trata apenas de provisão suficiente, mas de abundância que alcança outros. O transbordar é sinal de que aquilo que Deus faz em você não fica limitado a você, mas se espalha para tocar sua família, seus amigos e até gerações que ainda nem nasceram. Essa consciência gera algo que vai além da fé comum, gera ousadia. O salmista declara que mesmo na presença de inimigos, o Senhor prepara uma mesa. Isso é extraordinário, porque significa que a vitória não é apenas escapar do inimigo, mas sentar-se para festejar diante dele. É um banquete preparado no lugar onde você menos esperava, uma abundância que acontece justamente onde parecia haver escassez. E o óleo derramado sobre a cabeça simboliza honra, escolha e separação. Mesmo quando o inimigo arma ciladas, existe uma mesa preparada, um óleo derramado e um cálice que transborda. Chegamos ao ponto em que toda a jornada do Salmo 23 se conecta em uma única verdade. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja enfrentando, não importa o que ainda virá, existe uma promessa que jamais será quebrada.
Assim, o Salmo 23 não é um texto para ser apenas lido, é uma chave para ser vivida. Ele nos mostra que em cada cenário da vida, descanso, vale, mesa, unção, existe uma presença constante que nunca falha. É a revelação de que mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para a ansiedade, existe um pastor que nos convida para a paz. Mesmo quando a escuridão tenta nos paralisar, existe uma luz que dissipa toda sombra. O salmista encerra com palavras que carregam eternidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é apenas uma frase de consolo, é a proclamação de uma certeza absoluta. É como se Davi dissesse: não existe acaso, não existe sorte, não existe destino cego. Existe a bondade de Deus que escolheu caminhar comigo. Existe a misericórdia que não me abandona mesmo quando eu falho. Existe uma casa preparada, onde o amor é permanente e a presença é constante. Perceba que não é um talvez ou um quem sabe, é uma convicção, certamente. O conquistador que renova sua mente e escolhe viver essa promessa não anda baseado em probabilidades, mas em garantias. E a maior garantia é a presença de Deus. Essa certeza muda completamente a forma como você olha para a vida. O que antes era motivo de ansiedade, agora se torna oportunidade para ver a bondade de Deus agir. O que antes parecia fracasso, agora se revela como caminho para a misericórdia se manifestar. O que antes era perda, agora aponta para uma herança eterna que nunca poderá ser roubada. A bondade e a misericórdia não caminham atrás de você como sombras passivas. Elas te perseguem como companheiras ativas. Isso significa que mesmo nos dias em que você não consegue enxergar, mesmo nos momentos em que sente que não tem forças, elas continuam ali, firmes, garantindo que nada será em vão. Cada lágrima se torna semente, cada dor se transforma em força, cada silêncio se converte em aprendizado. É por isso que o conquistador não se desespera. Ele sabe que não está apenas caminhando rumo a algo, mas sendo acompanhado por alguém. E o destino final dessa jornada não é apenas um lugar físico, mas uma habitação espiritual, a casa do Senhor. Esse é o ápice da promessa, é a resposta para todo o vazio humano. É o fim da solidão, é a cura para toda a insegurança. Habitar na casa do Senhor não significa apenas frequentar um templo, mas viver na consciência contínua da presença de Deus, todos os dias, em todos os lugares. É transformar a sua vida em um altar, onde cada decisão, cada palavra e cada ação refletem a certeza de que você já faz parte da eternidade. Essa conclusão não é sobre o fim, é sobre continuidade, porque o Salmo 23 não termina, ele se expande. A promessa não se limita a Davi, ela alcança você, agora, neste exato momento. Talvez você esteja atravessando o vale, talvez esteja cansado, talvez esteja cercado de inimigos, talvez sinta que a sombra é pesada demais. Mas o Salmo 23 declara que o pastor não te abandona, que a mesa já está posta, que o óleo já foi derramado, que o cálice já transborda e que a bondade e a misericórdia já estão em movimento a seu favor. O que resta a você é decidir se vai continuar vivendo preso ao medo ou se vai assumir a identidade de alguém que caminha como mais que vencedor. Essa decisão é sua, mas a promessa é de Deus. E quando você escolhe confiar, tudo ao redor começa a mudar. O medo perde força, a ansiedade se cala, a escuridão se desfaz, a esperança renasce. Porque quem habita na casa do Senhor nunca mais anda sozinho, nunca mais fica sem direção, nunca mais vive sem propósito. Então, receba essa verdade como uma convocação. Levante-se, porque há bondade te seguindo. Levante-se, porque há misericórdia te cercando. Levante-se, porque há uma casa preparada para você. Não permita que o barulho das circunstâncias silencie a voz do pastor que está te chamando para viver em plenitude. O Salmo 23 não é apenas um poema antigo, é uma arma viva contra o medo.
É uma chave que abre portas de confiança. É um mapa que aponta para a eternidade. Hoje, mais do que nunca, você precisa decidir de que lado da história vai caminhar. Preso às sombras do vale ou guiado pela luz do pastor. A escolha está diante de você e a promessa já está liberada. Caminhe sem medo, confie sem hesitar, viva sem limitações, porque certamente, todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia te seguirão, e você habitará na casa do Senhor para sempre. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela pare em você. O Salmo 23 é um convite para viver com esperança, confiança e coragem. E eu acredito que você não chegou até aqui por acaso. Então eu quero te pedir algo muito especial. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e caminhe junto comigo nessa jornada de fé e transformação. Aqui, cada vídeo é preparado para fortalecer sua mente, renovar sua fé e lembrar que você nunca está sozinho. Mas não para por aí. Se essa palavra tocou sua vida, compartilhe com alguém que precisa dessa mesma esperança hoje. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que esteja enfrentando um vale escuro e precisa ouvir que existe um pastor cuidando de cada detalhe. Você pode ser a resposta de oração de alguém apenas apertando o botão de compartilhar. E mais, deixe aqui nos comentários uma palavra sobre como o Salmo 23 fala com você. Eu quero ler sua história, quero orar por você e quero ver como Deus tem renovado sua vida. Sua voz pode inspirar outras pessoas que também estão caminhando nessa jornada. Então vamos juntos. Clique em inscrever-se, ative as notificações, compartilhe essa mensagem e torne-se parte de uma comunidade que não vive pelo medo, mas pela fé. Você já deu o primeiro passo. Agora siga firme, porque há uma mesa preparada para você. A bondade e misericórdia te acompanhando, e há uma vitória que já é sua em Cristo.